Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando de manhã, né? Por isso que eu tô dando bom dia. Vamos ao nosso estudo então, dessa semana. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre 2 textos, tá? Nos estudos lá vocês têm, quero lembrá-las, né? Que tem tudo lá detalhado, tem os versículos-chave, tem a leitura bíblica, tudo bonitinho, para vocês terem aí um momento de estudo, tá? E além disso, eu quero lembrá-las também que o pastor Tavares ele propôs para nós uma leitura da Bíblia em um ano. É um aplicativo, tá? É o aplicativo que eu tenho usado e outros irmãos também têm usado para a gente poder fazer essa leitura todos os dias. E é bem bacana porque ele traz são 4, 5 ali textos para a gente ler, mistura Novo Testamento com Velho Testamento, é bem bacana. Tá? Tem várias linguagens, várias traduções que você pode escolher. Então, você que gosta aí de tecnologia, e você que não gosta também, se quiser participar, tá bom? Procure o pastor Tavares. A gente já tá bem, assim, acho que já passaram 50 dias, enfim. Mas, se você quiser tá com a gente, entre em contato com o pastor Tavares ou com o pastor Alexandre pra gente poder colocar você lá. A gente não, os pastores colocarem você lá, tá bom? Então hoje a gente vai 2 versículos. O primeiro diz assim, Mateus 6:9, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então o título da primeira lição é santificar o nome do Pai e fazer a sua vontade. A gente vai fazer 2 lições juntas, tá bom? Então, no decorrer ali do estudo, você vai poder ler, né, mais detalhadamente. O intuito do vídeo é trazer exemplos práticos e também para quem tem uma dificuldade para ler, para entender, enfim, tá bom? O que acontece? A gente, normalmente, quando a gente ora, né, não sei se você já percebeu, que a maioria das orações a gente começa assim, ó Deus, maravilhoso, né? A gente começa a engrandecer o nome de Deus, a engrandecer o nome do Senhor. E aqui, quando a gente olha para o Pai Nosso, é a ordem, né? Então, Pai Nosso, eu gosto muito disso, Pai Nosso. Eu estou me dirigindo ao meu Pai, que também é o meu Senhor. Ele não é só meu Pai, ele é meu Senhor também. Mas eu gosto que quando começa a oração, começa com Pai, né? E a gente já falou um pouquinho sobre a questão de paternidade, é um assunto muito vasto, muito complexo também, né? Porque a gente está acostumado a ver Deus como Senhor só, como um chefe, entre aspas, né? E não como pai. E a gente também já falou um pouquinho das questões familiares. Então, quando a gente tem uma dificuldade de relacionamento dentro da nossa família, a gente muitas vezes tem essa dificuldade de enxergar Deus como pai, que foi o que aconteceu comigo, e é uma construção que Deus tem feito ao longo desses 15 anos. Já melhorou muito, mas ainda tenho muito que melhorar. E, além disso, ele fala assim, santificado seja o teu nome. Então, assim, quando a gente ora e diz assim, santificado seja o teu nome, eu estou declarando isso. Eu estou santificando o nome do Senhor através dos meus lábios. Então, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus santo, né? Aqui ele fala santificado, ele não diz glorificado, ele diz santificado, porque Deus é santo. Mas, o que eu quero trazer para vocês nessa primeira lição? Que quando a gente fala santificado seja o nome do Senhor, ou seja o nome do Pai, ou seja o nome de Jesus, enfim, a gente também precisa fazer com que esse nome seja santificado através daquilo que a gente faz. E é o que a gente tem trazido e tem batido nisso. Eu acho que a gente já ultrapassou a questão de perfeição, de ser 100%, né? A gente já falou um pouquinho sobre a graça, mas assim, por isso que viver o evangelho, esse viver é desafiador, porque é o tempo todo a gente tentando voltar para a vontade de Deus, voltar para o centro da vontade de Deus. Quando a nossa mente durante o dia está ligada em qualquer outra coisa que nós temos que fazer, porque a gente vive nesse mundo, né? Mas eu queria ficar 24 horas na igreja. Mas Deus nos chamou para fora também,
Não só para dentro, para fora também das paredes da nossa igreja. Então, assim, na nossa rotina de cuidar de família, cuidar de casa, trabalhar fora, né? A gente já falou também sobre isso. Qual é o nosso desafio? É a gente santificar a Deus quando a nossa mente não está totalmente ligada naquilo que a gente deve fazer. Então vamos aos exemplos, né? Didaticamente, o exemplo, no caso, né? Jesus dava parábolas, que muitas vezes nem os discípulos entendiam. Então ele dava parábola e explicava a parábola na maioria das vezes, acho que em todas as vezes, enfim. Por exemplo, eu tô brigando com meu filho porque o meu filho aprontou algo, tá? Então, vou usar o meu exemplo, eu tenho filho, então o meu filho aprontou alguma coisa e a minha vontade é de pegar esse menino e dar uns tchananã nele, né? E porque assim, eu fui criada de uma forma que não, biblicamente não é correta, né? Então a gente tem essa tendência de trazer o exemplo dos pais para dentro da nossa família. Então o que acontece? Quando os nossos filhos aprontam algo, quem tem filho sabe como é, pelo menos comigo é assim. Sobe um negócio e fala, meu Deus. E aí você respira, você ora, fala, Deus me dá sabedoria para poder reagir em relação a isso. Só que tem hora que a gente não tem sabedoria. Então qual é o nosso desafio? É sair desse lugar da raiva, da perturbação e voltar para onde o Senhor quer que a gente esteja. E quando a gente faz essa volta, a gente está santificando o nome do Senhor. Entende? Então a gente também precisa santificar o nome de Deus através das nossas ações e sempre voltando. Quando eu não conseguir fazer isso, a gente tem um advogado, um sumo sacerdote que está ali do lado do Pai e que advoga ao nosso favor e conhece as nossas fraquezas, porque ele veio como homem. Ele não pecou, mas ele sabe o que é sentir raiva, ele sabe o que é sentir medo, ele sabe o que é sentir frio, tudo isso ele sabe, porque ele sentiu na pele, tá? Então, assim, viver o evangelho é desafiador, é muito desafiador. Embora o jugo seja leve, porque a palavra diz que o jugo é leve, é desafiador. E cada dia se torna mais desafiador. Então, o primeiro desafio, que é dessa primeira lição, é a gente santificar o nome do Senhor através daquilo que a gente faz, através daquilo que a gente fala, né? E aqui ele vai falar também, esse material, ele bate muito nisso, ele insiste muito nisso, e que é muito importante, a questão da pregação da palavra, né? Então, santificar a Deus também através da pregação da palavra, do testemunho, de outras pessoas conhecerem ao Senhor ou voltarem para o Senhor, né? A nossa campanha, ela é voltada para isso, para que pessoas voltem para o Senhor ou conheçam o Senhor, e eu creio que isso santifica o nome do Senhor, tá? E na segunda lição fala assim, em Lucas 11:8, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aqui ele está contando uma parábola. Está lá em Lucas 11, vai de 5 a 8 a parábola, né? E aí diz assim, ó, que tem um amigo que não tem nada, mas aí ele lembrou de outro amigo que poderia ajudar aquela pessoa, né? E aí ele vai lá, bate na porta, e aí o cara fala assim, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te dar. E aí ele fala assim, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo já estão deitados. Então assim, o primeiro cara não tinha nada para dar, e aí ele foi pro segundo. O segundo falou assim, não me perturba, eu já tô cansado, já tô deitado, não me enche a paciência. E o cara ficou lá, eu preciso de ajuda. E aí, o que a parábola fala no final, né? Digo-vos que, se não levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aqui nessa segunda lição, o que acontece? Eu gostei muito da analogia que o material fez. É como se nós tivéssemos o seguinte,
Eu sou amiga de alguém, tá? E esse alguém não conhece Jesus, esse alguém tá passando por um problema, enfim. Chega pra mim e fala assim, Érica, eu preciso muito de ajuda. Eu preciso muito. Meu casamento não tá bem. Eu tô sem perspectiva de vida. Eu tô pensando em me suicidar. A minha saúde não tá bacana. Seja o problema que chegue pra você e pra mim. E tem vezes que a gente não tem nada pra oferecer. Às vezes a gente está passando por uma fase tão complicada na nossa vida que a gente não tem o que oferecer. Às vezes a gente está sem força até para orar. E tem hora que a gente não tem respostas para as coisas. Tava falando isso com as meninas do discipulado. A gente não tem resposta para tudo. E a gente não tem que ter resposta para tudo. Eu, como professora, eu sempre falo isso. Tem coisa que a gente sabe decora e salteado. Mas tem coisa que eu preciso pesquisar, eu preciso estudar, eu preciso ver para depois poder passar para um aluno, passar para alguém. E com a gente não é diferente. Quando a gente estuda a palavra, a gente estuda, mas tem coisa que a gente não sabe. E às vezes a pessoa está buscando algo contigo que você não tem para dar, ou você não sabe. E aí entra a figura de uma terceira pessoa. Por isso que é importante ressaltar que ser igreja não é caminhar sozinho. Eu preciso ter uma rede de apoio, como diz a minha psicóloga, adorei essa expressão, essa rede de apoio. Então, assim, quem é que pode me ajudar com isso que uma outra pessoa está passando? Eu vejo muito isso com o pastor, com o Alexandre. Ele tem eu acho engraçado que ele chama de conexões, né? Então, por exemplo, vem alguém e fala assim, pastor, eu preciso de uma cadeira de roda. Ele não tem a cadeira de roda para dar, mas ele tem pessoas que ele conhece que podem ajudar. Então ele liga e fala assim, fulano, você pode me ajudar? Eu preciso de uma cadeira de roda. E a cadeira de roda chega para essa pessoa. O Alexandre funciona como uma ponte. E eu e você também podemos funcionar como essa ponte. Falei aqui de algo material, mas também pode ser algo espiritual. Pode ser uma dúvida bíblica que o seu amigo tem que você não sabe responder. E aí você faz o quê? Você fala com o seu líder, com o seu pastor, com a sua discipuladora e fala assim, olha, surgiu essa dúvida, o que eu faço? Tá? A gente não caminha sozinho. Meninas, a gente tem falado muito isso. Se você se isolar, vai ser difícil de você cumprir algumas tarefas que Deus quer de você. Ah, mas eu sou muito tímida, Érica, eu também era. E Deus tratou isso comigo assim, eu ainda sou muito reservada. O pastor é mais expansivo, eu sou mais reservada. E eu costumo brincar e dizer o seguinte, que depois que eu pego liberdade, o negócio entorna. Porque se eu pego liberdade com alguém, eu pego amizade, eu brinco, eu ajudo, mas eu sou um pouco mais reservada. E Deus nos fez cada uma de um jeitinho. Só que acontece o seguinte, o meu jeito de ser, ele não pode ser empecilho para abençoar outras pessoas. Então, se algo que está em você te atrapalha, peça ao Senhor que te ajude. Fala, Deus, eu não quero que esse comportamento me atrapalhe para abençoar outras pessoas. Fale isso para Deus. E eu creio que Ele vai te atender, como Ele tem me atendido. Então, assim, é muito importante a gente ser essa ponte. Então, a palavra diz o seguinte, que ele pediu ali, né? Deixa eu ver a quantidade aqui. Ele pediu, amigo, empresta-me 3 pães. Então, ele pediu 3 pães. E no final diz o seguinte, lhe dará tudo o que tiver necessidade. Dá ainda além. Então, é como se nós fôssemos a ponte, ok? E aqui na lição, qual é a analogia que ele faz? Para sermos a ponte entre alguém que está precisando de respostas e a resposta que é Jesus. E nós estamos aqui fazendo essa ponte. Porque Jesus, ele não vai dar só 3 pães. A palavra diz que ele dá muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Ele faz coisas maravilhosas, mesmo que a gente não entenda. Então, que a gente possa ser essa ponte entre uma pessoa e Jesus. Que a gente possa ser essa ponte entre uma pessoa que precisa de algo e outra que pode dar algo. Só que essas pessoas não têm contato. Mas eu tô aqui no meio, eu tenho contato com essas 2 pessoas. Então eu posso ligar para essa e falar assim, fulano, eu tô precisando de
de um livro, eu estou precisando de uma Bíblia, eu estou precisando de 10 quilos de Nescau para mandar para não sei aonde, e aí você consegue fazer essa ponte dessa pessoa que consegue abençoar para essa que está precisando. Entende? Então, a gente tem dois desafios através dessas lições. O primeiro é santificar o nome do Pai e o segundo é ser essa ponte. Só que uma coisa está ligada na outra. Porque quando eu consigo ser a ponte entre uma pessoa e Jesus, eu estou santificando o nome do Pai. Ah, Érica, mas eu já orei, eu já preguei, eu já visitei, essa pessoa não quer. Aí não é responsabilidade nossa. A gente não vai colocar uma faca no pescoço e falar assim, aceita Jesus. Não. A nossa função é ser a ponte. Se essa pessoa vai chegar lá, ela precisa querer também. Né? Essa pessoa, ela precisa estar disposta, ela tem que querer. A gente precisa partir desse princípio também, tá? Ninguém é ajudado se a pessoa não quer ser ajudada, ok? Então, às vezes a gente quer ajudar alguém e a pessoa não quer ajuda. Ela não quer. Eu vou para finalizar aqui, eu vou usar o meu próprio exemplo. Não que eu não queria ajuda, mas eu achei que eu não precisava de ajuda. Eu não sei se todas vocês sabem, mas eu tive faz umas 3, 4 semanas, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, eu travei, eu fiquei travada na cama. E aí eu percebi que eu precisava de ajuda, porque eu achei que era algo físico. Na verdade, hoje, vendo com mais calma, né, o meu corpo já estava dando sinais, desde quando eu engravidei do Matheus, na verdade, enfim, né, a gente vai acumulando, vai guardando as coisas e vai passando por cima, e a gente às vezes acha que é uma coisa física e não é físico, e às vezes é dentro da nossa mente, que a nossa mente é uma máquina muito doida e maravilhosa, né? E eu tive essa crise e eu precisei procurar médico, cheguei aí pro pronto-socorro, porque a sensação que eu tive é que eu ia morrer, um aperto no peito muito forte. E a médica falou, Érica, você não tá infartando, tá tudo bem, você tá com uma crise de ansiedade, e aí precisei ser medicada, e aí precisei, né, procurar terapia, procurar um psiquiatra para poder organizar a minha mente. Hoje, depois de 4 semanas, eu estou voltando, assim, aos poucos, o meu corpo está retomando o ritmo normal das coisas. Mas o que aconteceu? Eu achei que eu não precisava de ajuda, eu achei que era só exaustão física, por ter 4 filhos, enfim, né, porque eu não estou trabalhando, então tem uma questão também financeira e tal. Mas enfim, e eu achei que era uma questão física e que se eu dormisse, ia passar. E eu dormia e não passava, dormia e não passava. Dormia mais ou menos, né, porque com bebê, quem tem filho sabe. Até que o meu corpo travou. E é uma sensação, gente, muito ruim, porque você quer levantar e não consegue. É uma sensação, quem já teve crises sabe como é. É muito ruim. E um aperto no peito muito grande, eu achei que eu ia morrer. Achei que eu tava infartando. Foi algo muito ruim. Então, o que aconteceu? Eu precisei buscar ajuda. E aí eu fui atrás de médicos e Deus colocou 2 pessoas no meu caminho que têm me ajudado muito, além de pessoas que me indicaram, né, psicólogo, enfim. Deus criou uma rede para me ajudar. E eu já estava ajudando outras pessoas numa situação parecida. Então, assim, eu achei que estava tudo bem e não estava. Então, assim, eu precisei buscar ajuda. E algumas pessoas me fizeram enxergar que eu precisava de ajuda. Então, esse é o papel, esse é o nosso papel. Tentar fazer com que as pessoas percebam que precisam de ajuda, mas se as pessoas não perceberem, também a gente não pode forçar ninguém, tá? Então, que Deus nos dê sabedoria, nos ajude a entender a necessidade do outro e a nossa também. Tenho falado muito isso para as meninas que acompanham outras meninas. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Cuidar fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Tá bom, meninas? Se cuidem, fiquem bem. Semana que vem a gente tem mais estudo. E esse final de semana nós temos o Acampa Dentro de Juvenis. Estejam em oração por eles, porque vai ser um tempo de bênção sobre a vida deles, despertar em nome de Jesus. E domingo temos culto normal.
tá bom? De manhã e à noite. Fiquem com Deus. Um beijo.